Marcos 16:15. Marcos 16:15. Quer adiantar ali? Aí. Dá para botar na atualizada? RA. Aí. Essa aqui também é boa, né? Então lhes disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Na atualizada, na versão atualizada, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, muito obrigado por esta noite, poder estar aqui na tua casa, por todos nós que já estamos. Abençoe, meu Pai, sua palavra entre nós. Nos abençoe, na verdade, com a tua palavra. Que a tua palavra vá, Pai, e faça o que lhe apraz sempre, que ela prospere para tudo aquilo pelo qual o Senhor a tem designado, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, obrigado, amém e amém. Pode tomar seu assento, amados, por gentileza. Bom, queridos, então, a partir de hoje, a nossa quarta da palavra, a gente vai trazer uma série, que pode ser interrompida, quando necessário, quando o Espírito Santo direcionar, mas a gente deve seguir algumas quartas-feiras falando sobre evangelismo e evangelização. Nós vamos responder algumas perguntas. Primeiro, o que é o Evangelho? Segundo, o Evangelho é chamado de quê? Terceira pergunta é: por que evangelizar? Quarta pergunta que nós vamos estar respondendo é: como evangelizar? A outra pergunta, as que estão na quinta ou na sexta, é: onde evangelizar? A sexta pergunta, ou a sétima, será, ou é: quem pode evangelizar? Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é até um pouco polêmica, porque tem pessoas que não podem evangelizar. A oitava pergunta é: onde evangelizar? E a gente termina falando sobre evangelismo e missões. Amém, queridos? Primeiro eu gostaria de destacar, de responder a primeira pergunta: o que é o Evangelho? Coloca aí na tela, por gentileza, Lucas 2, versos 10, 11, depois pula para o 31 e 32. O Evangelho são boas novas de salvação. O anjo, porém, lhes disse: não temas. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aí 31 e 32 diz: o qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de todo o teu povo de Israel. Bom, queridos, eu começo dizendo que o Evangelho são boas novas, boas notícias. Mas deixa eu trazer um acréscimo aqui. Boas notícias para os que recebem a Jesus como Salvador e vão morar eternamente com Ele nos céus. Mas em contrapartida, o mesmo Evangelho que é boas novas é mais notícias para aqueles que não querem aceitar as boas notícias do Evangelho, que não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu único Salvador, como o Salvador da sua vida, e portanto não vão adentrar e morar eternamente no céu. Então, para esses é uma péssima notícia: eles podem morar eternamente no fogo do inferno. Não sei se você já tinha pensado nisso. O Evangelho é boas novas para quem o aceita, para os que aceitam o Evangelho. E o Evangelho, Natan, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei agora esse texto, Marcos 1:1, diz: princípio
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É bom lembrar que o Evangelho ele foi predito no Antigo Testamento. Isaías 52, versos 7, diz assim a palavra do Senhor: quão formosos são os pés, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Mas o Evangelho, além de ser predito no Antigo Testamento, ele também foi pregado no Antigo Testamento. Bota aí, Abacuque 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Abacuque 2, 4, perdão, se não me falha a memória. Não é Abacuque 3, 4, botei. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham na sua mão, e ali está revelado o seu poder. Creio que ainda não é esse texto, mas eu vou achar. 3:2, Natan, bota 3:2 para ver. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. É verdade que tem crente que não se envergonha do Evangelho, mas tem crente que envergonha o Evangelho. Aliás, o que mais tem ultimamente. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho também ele é glorioso. Esse texto o pastor Marinho recita sempre, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o Evangelho, ele é eterno. Apocalipse, Natan, capítulo 14, versículo 6. Mas depois você pode voltar aí em 1 de Pedro 1, 25. Diz assim Apocalipse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. 1 de Pedro diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. O Evangelho basicamente é isso. As pessoas complicam muito. O Evangelho é simples. As pessoas estão colocando o Evangelho composto, né? O Evangelho que Jesus Cristo... Eu vi um decalque, um adesivo uma vez num para-choque de caminhão. Achei interessante assim, o Evangelho é que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza para os pentecostais, a maioria dos crentes do mundo, e leva para o céu. Eita! Resumiu praticamente todo o Evangelho. O Evangelho que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos levará para o céu. Amém, amados? As pessoas estão acrescentando tanta coisa ao Evangelho. É a água do tratamento, é o perfume para o homem ungido. Agora então, dia dos namorados chegando, né? Campanha do perfume para o homem ungido. Aí acaba o perfume ungido, aliás, perfume ungido para o homem ungido. Acaba o perfume ungido, acaba o homem ungido. Eita! Já cantava Logos, antigo Elos. O Evangelho é tão límpido como esta água, como a pura água, como a limpa água, como a transparente água, né? O Evangelho que o Senhor manda e nós servos obedecemos. Não o Evangelho que já na década de 80 eles cantavam que o homem que manda em Deus, que o servo é que manda no Senhor. Isso não é Evangelho, isso é Evangelho. Isso é Evangelho. É um evangelho antropocêntrico.
onde o homem é o centro. Mas o Evangelho é cristocêntrico. Cristo é o centro do Evangelho. Aliás, repito, Marcos 1:1, princípio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas o Evangelho também é chamado de Evangelho da Paz, Natan. Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O Evangelho também é o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Tem mais alguns textos, mas vamos tentar falar um só. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eita! O Evangelho também é o Evangelho do Reino. Mateus 24:14. É chamado de Evangelho do Reino. Diz Jesus: e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então deixa eu dizer aqui, abrir um parênteses aqui, que há muitos escatológicos, pastor Paulo, pastor Paulinho, generoso, há muitos escatológicos como nós somos, e alguns estão dizendo que a evangelização mundial é um dos sinais para a volta de Jesus Cristo. Então Jesus não vai voltar tão cedo, porque muitos ainda no mundo não ouviram falar sobre ele. Mas não é, só que não, tá bom? A evangelização mundial, essa evangelização se cumprirá no milênio. Aliás, Jesus falou assim: será pregado este reino, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ele não disse então virá o Filho do Homem. Ele não disse então o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e glória. Não. Ele disse então virá o fim. Então qual é o fim? Vamos ver qual é o fim? 1 de Coríntios, Natan, não estava programado isso. Capítulo 15, versículo 24. A Jesus está determinado todos os juízos. Ele é que julgará todos os julgamentos, os 7 julgamentos das Escrituras. Jesus será o juiz. Então está escrito aqui, olha: e então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e o poder. Bom, aí e termina, encerra e finaliza com o juízo final. Apocalipse capítulo 20, pode colocar, Natan, versículo 11 até o 15. Então a evangelização mundial não é um dos sinais da volta de Jesus, da primeira volta de Jesus, para arrebatar sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, ou 14 ao 17 mais especificamente. Até porque senão, os pastores, pregadores e professores que dizem Jesus pode vir a qualquer momento, Jesus pode vir agora, estariam mentindo. Porque aqui no Brasil, tem alguns povos ainda não alcançados, não totalmente alcançados, como ciganos, ribeirinhos e outros. Se quer falar no mundo todo. Amém, amados? Então, todos os sinais apocalípticos e dos capítulos apocalípticos dos evangelhos sinópticos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, aí sim, todos os sinais que antecedem a volta do Senhor já são cumpridos. Portanto, o Senhor pode vir a qualquer momento. Amém? Esse versículo, a evangelização das nações, acontecerá quando no final do milênio, que antecede o juízo final. E repito, o que diz também Isaías, que assim como as águas cobrem o mar, a palavra do Senhor cobrirá toda a terra. Bom, nesse período é que acontecerá, culminará, finalizará, será oficializado a evangelização total de todas as nações. Mas vamos lá, o evangelho também é chamado de evangelho da salvação, Natan. Efésios 1:13 também é chamado de ministério ou mistério do evangelho. Vamos ler isso aqui primeiro. Em quem também nós, depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo.
Bom, é muito mais, mas o tempo não nos permitirá falar, mas o Evangelho é mais completo. Aliás, essa aqui eu não posso deixar. Bota Efésios 3,12, Natan. Efésios 3,12 fala que o Evangelho é o Evangelho da dispensação da graça de Deus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros. O Evangelho é isto. E a graça, todos nós sabemos, é favor imerecido, é favor que se não merece. Graça, como diz o pastor Marinho aqui, é um conjunto de bênçãos, de benesses oferecidas por Deus gratuitamente a todos nós. E a salvação é pela graça. Efésios 2,8, Natan. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. A graça não vem de vós. A graça salvadora é um dom de Deus. Aliás, graça salvadora, Tito 2,11. É Tito 2,11 ou 3,11? Acho que é Tito 2,11. Se porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos lá então agora. Primeira pergunta mais direta. Por que evangelizar? Você já parou para se fazer essa pergunta? Por que eu devo evangelizar? Aliás, eu vi uma frase, eu nunca esqueci. Não é verdadeiramente evangélico aquele que não evangeliza. Vale o primeiro X? Não é verdadeiramente evangélico aquele que não evangeliza. Por que evangelizar, pastor? Primeiro lugar, porque o Senhor manda. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Senhor manda. Mateus 28, 19 e 20. Se ler, poderíamos repetir Marcos 16, 15. Mas só Mateus 28, 19 e 20 diz assim. E de Jesus está falando. A grande comissão que ele menciona ou está registrado 5 vezes. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos dos Apóstolos. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em primeiro lugar, por que evangelizar? Porque o Senhor manda, e o Senhor só nos manda fazer o que é melhor para nós mesmos. O Senhor não te manda fazer nada que te seja prejudicial. O Senhor nunca te mandou, nunca vai te mandar fazer algo que seja pior para você mesmo. Pode gravar isso. Amém? Segundo lugar, segunda resposta, por que evangelizar? Porque é um dever do todo crente. Primeiro, porque o Senhor manda. E segundo, porque é um dever cristão. Olha o que ele diz, Natan. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Depois 2 Timóteo 2, 1 e 4. Diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. 2 Timóteo 4, 1 e 2 diz, 2 Timóteo 4, 1 e 2, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. 2 de Timóteo 4, 2, meu filho. 4, 2. Olha lá, é isso aí. Prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno ou não. Não espere oportunidade. Crie as oportunidades para evangelizar. Terceiro lugar. Por que evangelizar? Na verdade, a terceira resposta a essa pergunta. Porque é uma prova que somos salvos. Está baseado naquela frase que alguém disse certo dia, não é verdadeiramente evangélico aquele que não evangeliza. Por que evangelizar? Porque é uma prova que somos salvos. Ó, a mulher samaritana, bota aí, Natan. João 4:39. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher samaritana, que tudo que lhes anunciara.
Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Olha, de uma mulher de baixo pudor, de uma mulher sem pudor, de uma mulher de mau caráter, de má índole, para uma evangelista, uma evangelizadora. Aliás, eu ouvi outra frase, eu vou falar agora antes que eu esqueça, que diz assim, olha, a primeira característica do salvo é querer levar salvação a alguém. Não vai para o céu aqueles que querem ir para o céu sozinhos. Ajude o próximo a chegar no topo do Monte Sião e chegarás lá no topo junto com ele. Eita! Grave isso aí. Grave isso aí. Outro, Zaqueu. Lucas 19, 8, 9, Natan. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, 8, 9. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9, Natan. Aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também esse é filho de Zaqueu. Quer ver outra característica? André, a receber Jesus, ao conhecer Jesus, a ter um encontro com Jesus, leva seu irmão Pedro até Jesus, Natan. João, capítulo de número 1, 39 ao 42, diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhes: vinde vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André foi primeiro. E achou primeiro seu irmão Simão. Olha, André chamou Simão, seu irmão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Glória. E André levou seu irmão, que Cristo estava falando lá. André levou seu irmão Simão Pedro até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus, no versículo, fala o passado, o presente e o futuro de Pedro. Ó, tu és Simão, presente, filho de João, está falando do seu passado, e tu serás chamado Pedro. Está falando do seu futuro. Eita! No encontro com Jesus, ele se trata com relação ao seu passado. Ele fala como está o seu presente, mas ele mostra como será o seu futuro. Eita, pastor, dá outra mensagem, pastor Paulo. Ei, pastor Marinho, dá outra mensagem. Passado, presente e futuro com Jesus. Ele muda o seu passado? Não, mas ele te muda em relação ao seu passado. Você também é psicanálise, mas aí, enfim, é o que ele faz, é o que ele pode fazer. Eita, ele trata o seu passado. Ele te recebe no seu presente. E ele abençoa o seu futuro. Até morar no céu com ele. É outro, Felipe. Ó, Felipe quem leva? Vocês sabem quem Felipe leva? Bota aí João 1, 43 ao 45. Diz assim a palavra: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. E encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. É o profeta, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe chamou Natanael. Não é evangélico aquele que não evangeliza. Não vai para o céu aquele que quer ir para o céu sozinho. Crente Roberto Carlos, conhece? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Crente Roberto Carlos não vai para o céu. Tem outros. Tem o Nazareno, tem o leproso, dentre outros. Mas por que evangelizar? Ó, segundo ponto aqui. Por que evangelizar? Porque o pecador
está totalmente perdido. O pecador está totalmente perdido. Ele tem até uma Bíblia na mão, mas está faltando quem a ensine. Está faltando quem o ensine. Está faltando quem explique para ele. Vocês sabiam que ainda há mais Bíblias do que celulares no Brasil? Praticamente toda a casa do brasileiro tem uma Bíblia, mas está lá na estante, geralmente empoeirada pelo tempo. E não leem. Não leem. E quando tentam fazê-lo, não entendem. Então o pecador está com a Bíblia na mão, mas esperando que nós, os crentes, venhamos explicá-la. Coloca aí, Natan, livro de Atos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu o eunuco a Filipe: como poderei entender? Estava lendo Isaías, estava lendo a palavra do Senhor. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir, sentar-se junto a ele. Essa eu vou precisar passar para você ver o que Filipe faz. Começando pelo profeta Isaías, vai dizer: ora, a passagem da escritura que estava sendo lida: foi levado como ovelha para o matador e como um cordeiro mudo perante seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ora, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique. A quem se refere o profeta Isaías? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe inclusive falou sobre o batismo. Quer ver, Natan? Inclusive sobre o batismo. Aí diz assim, continua, 35, então, 36. Seguindo eles caminho afora, e estão lendo, e estão estudando. E Filipe está sendo professor, está sendo mestre, está explicando a escritura para o eunuco, né? E chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Por quê? Porque Filipe já lhe falaram sobre o batismo. Aquele que crê que Jesus e for batizado será salvo, eunuco. Aí o eunuco diz assim: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Eu termino com 37, Natan. Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o 38, Natan, vai dizer que ambos desceram as águas. E Filipe o batizou. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por que eu evangelizar? Segundo ponto, porque o pecador está totalmente perdido. O pecador está com fome espiritual, esperando que alguém lhe dê o pão da vida. O pecador, na verdade, ele está comendo o tira-gosto, mas a fome dele é espiritual. Ele está bebendo cachaça, mas a sede dele é da água da vida. É preciso que nós, como Jesus disse, Natan, João capítulo 6, a multiplicação dos pães, João capítulo 6, versículo 35 a 37, aleluia. Jesus vai dizer que a nós mesmos, os discípulos do Senhor, que temos que lhes dar de comer. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Porém eu já vos disse, embora não me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Na multiplicação dos pães, alguém diz, são mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e nós estamos longe da cidade. Nem 200 denários de pão daria para matar a fome de todos eles. Aí Jesus diz assim, essa frase que eu quero destacar. Vocês conhecem a história? Complementando, é o único milagre do Senhor Jesus Cristo que está nos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único. A multiplicação dos pães. Que se dá em 2 ocasiões. Que se dá em 2 eventos. Tanto que uma sobra 12 cestos cheios. A segunda multiplicação sobra 7 cestos cheios. Mas o que eu quero destacar
é que mais de 15 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, e todos com fome no deserto. Aí Jesus olha para os apóstolos e fala assim, para os seus discípulos, olha assim, dai-lhes vós mesmos de comer. O homem pecador está com fome espiritual e nós precisamos oferecer-lhes o pão da vida, que é Jesus Cristo, que mata a fome do espírito e da alma. É isso. Por que devemos evangelizar? Porque o pecador está caído na estrada, espiritualmente falando, procurando quem o levante. Então, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35, vocês conhecem a parábola, talvez a mais conhecida, a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Muitos vão dizer que Jerusalém simboliza o céu, Jericó simboliza o mundo. Diz que descia. E veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele lugar, aquele caminho, e vendo o homem caído na beira da estrada, passou de largo. Semelhantemente também um levita descia por aquele mesmo lugar, vendo o homem caído, passou também de largo. Mas certo samaritano, que seguia o seu caminho, não diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo o homem caído, compadeceu-se dele, e chegando, cuidou dos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, que tinham poderes medicinais, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levantou o homem caído, colocou sobre o seu animal, levou-o para um hospital, para uma hospedaria, e tratou dele. Por que evangelizar? Porque o homem, o pecador, está caído espiritualmente falando e precisa de quem o ajude a levantar. De quem o levante. De quem o levante. Você tem sido levante para a vida de alguém? Você tem levantado algumas pessoas que estão caídas? Por que evangelizar? Porque evangelizar significa arrancar as almas do fogo eterno. Judas, Natan, capítulo único, versículo 23. Evangelizar significa arrancar almas do fogo eterno. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, contestando até a roupa contaminada pela carne. Salvai-os, arrebatando-os do fogo eterno. Eita! Porque evangelizar, amados? Porque evangelizar significa arrancar as almas da boca do leão. Cadê Natan? Amós, capítulo 3, versículo 12. Aliás, não o leão da tribo de Judá, mas o diabo, que é imitador barato, que como leão, aliás, diz 1 de Pedro, né? 5:8, como o leão bramando ao derredor procurando quem possa tragar. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama é parte do leito. Porque evangelizar é como jogar um salva-vidas divino para os que estão naufragando no mar da perdição. Eu vou passar rápido agora. É como mostrar a doença, o pecado, mas também apontar o remédio, que é Cristo. Números 21, 4 a 8. Não adianta apenas você apontar a doença. Você tem que mostrar o remédio. Não adianta apenas você denunciar o pecado dos homens. Você precisa apresentar Jesus, que perdoa todo o pecado do homem, todo o pecado do mundo, que nos purifica de todo o pecado. 1 de João capítulo 1, versículo 7, versículo 9. É isso. É mostrar ao pecador que ele está morto em seus pecados, mas que ele pode receber vida espiritual. Efésios 2, Natan, 1 e 5.
e nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não adianta falar para o homem, você está morto em seus delitos e pecados. Não adianta tão somente falar para o homem, você é um morto vivo, você é um cadáver ambulante, você é um defunto adiado. O que adianta é você falar que Jesus Cristo é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. E Ele pode vivificar, Ele pode ressuscitar dentre os mortos e dar vida, aleluia, e vida espiritual, e fazer com que viva em novidade de vida. É verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas como evangelizar? Vamos tentar terminar aqui nos restam 9 minutos. Talvez não respondamos todas as perguntas, todas as respostas dessa pergunta, mas como evangelizar? Em primeiro lugar, falar com convicção. Disse Jesus. Foi dito aqui hoje de alguns crentes, né? O pré-culto, né? Quem tem o pré-culto tem o pós-culto, né? Foi dito aqui no pré-culto que tem crentes, algumas irmãs conhecidas, amigas de pessoas aqui, que disse que depois de muitos e muitos anos na igreja não tem certeza da sua salvação. Meu Deus do céu! Se você não tem certeza da sua salvação, como você vai evangelizar o perdido? Se nem você tem certeza da sua própria salvação. O livro de 1 João diz que aquele que tem o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Se você tem um Filho de Deus, se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Mas como evangelizar, Natan? Falar com convicção. Atos 27, 25. E 2 de Timóteo 1,12. Eu vou ler o terceiro versículo, que é Jó 19, 25. Pela primeira vez eu vou dar 3 versículos aqui, em uma resposta só. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque Ele me tem dito. Olha a certeza de Paulo em meio ao naufrágio. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eita, que convicção, que certeza, mais do que absoluta. Agora eu vou para Jonathan. É um dos versículos principais de Jó. O pessoal fala muito em Jó 42, 10, 42, 2. 42, 2 diz, bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. 42, 5, Jó diz que eu te conhecia só de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. 42, 10 diz que mudou a sorte, Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu tudo em dobro quando esse orava pelos seus amigos. Mas eu amo mais Jó 19, 25. Que em meio, alguns vão dizer, de mais de 5 doenças juntas em Jó, inclusive aquela doença, como é que se chama? Elefantíase, que era uma das doenças que Jó tinha. Jó vai dizer assim, porque eu sei, se coçando com um caco de telha, sentindo dor que só ele sabia, e Deus, mas ele olha para o céu e diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que seu Redentor vive? Você tem certeza que por fim Ele voltará e nos buscará nesta terra? Então você pode evangelizar com convicção. Segundo lugar, quem pode evangelizar? Aliás, a pergunta é como evangelizar? Né? Como evangelizar? Outra resposta, nunca discutindo. Nunca discutindo. Havia tantas pessoas, irmãos, tantos crentões, breiões, santarrões, que achavam que estavam evangelizando e não estavam. Você vai para o inferno, você vai para o quinto dos infernos, seu filho de Satã. Você pode até falar algo parecido, mas de uma forma mais sábia, mais amorosa, em nome de Jesus. Então, coloca aí, Timóteo, 2 Timóteo 2,
24, 25. 2 Timóteo 2, 24, 25 diz assim: olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Eita, viu? Disciplinando, mas com mansidão. Perdão, exortando, mas com mansidão. Repreendendo até, mas com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aleluia, Jesus. O Evangelho. Como evangelizar? Essa aqui eu vou falar sem pedir perdão a ninguém, nem a denominação alguma. Como evangelizar? Dando sempre ênfase ao Senhor Jesus, e não a denominação, e não a placa de igreja, e não a igreja local. Atos, Natan 4,12 e João 14,6 diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro nome, só no nome das Assembleias de Deus, só no nome da Igreja Batista, só no nome da Universal. Não tem igreja aí que você quase não ouve falar de Jesus. Ah, eu fui na igreja, e lá na igreja minha vida mudou, hoje eu sou um empresário, né? Nada contra, irmãos, nada contra. Eu ouvi um testemunho de um irmão aqui de Campo Novo, bairro vizinho Maria Paula, ou é contido por Maria Paula contém Campo Novo. Ele disse: olha, eu fui para a Universal, acabei falando, mas e a minha vida mudou, hoje eu sou um empresário. Era um microempresário, ele vendia salgadinho na bicicleta aqui na rua. Aí ele falou: não, hoje eu estou com um ramo de salgados. Eu vi essa história, conheço ele, dou o nome para vocês depois, vocês sabem alguns quem é. E você não vê dando ênfase ao Senhor Jesus, e sim a igreja, como se a igreja fosse maior do que o Senhor. O Senhor é Senhor da igreja. A igreja é do Senhor. Amém? Então, quando evangelizar, dê ênfase ao Senhor Jesus. Quer ver uma coisa? Pastor, eu não posso chamar para a minha igreja? É outra coisa. Vamos supor que você vai lá para Campo Novo fazer algum serviço, alguma coisa. Eu não sei, na casa de um parente, sei lá, tipo. Aí chega lá, você evangeliza alguém. Lá em Campo Grande, não é Campo Novo agora não, lá em Campo Grande, do outro lado do Rio. Aí você fala assim: olha, você tem que ir lá para a minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Chama, lá de Maria Paula. Você vai para uma igreja séria, mais próxima da sua casa. Amém? Amém, Jesus. Dê ênfase ao Senhor, não à igreja. Ao contrário de muitas igrejas que estão dando ênfase somente à igreja, pastores e amados irmãos, e não ao Senhor. E não ao Senhor. Eu desafio vocês a assistir alguns programas televisivos, alguns programas de algumas igrejas neopentecostais, e vocês vão ver quantas vezes eles falam a palavra Jesus. É mais o nome da denominação deles. Não dá mais. 9 horas, mas a gente para aqui e na próxima continua daqui. Como evangelizar? Falando com convicção, nunca discutindo, dando ênfase ao Senhor e não à igreja, a sua denominação. Aí a gente vai continuar na próxima, tendo conhecimento da palavra de Deus também, porque como você vai falar daquilo que você não conhece? Mal comparando, o vendedor precisa conhecer o produto que vende. Amém? Ter perseverança. Depender totalmente do Espírito Santo. Aleluia. E último, Aleluia. enfatizar a maior necessidade. Glória A maior necessidade do perdido, que é a salvação.
em Jesus Cristo. Mas a gente continua na próxima, se Deus quiser. Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.